Agora vamos lá, vamos ao capítulo 11. Nas Bíblias que eu tenho aqui, em duas delas não tem título, mas tem uma delas, que é da Bíblia A Mensagem, que diz assim: sem direcionamento o povo se perde. E é verdade, sem direcionamento o povo se perde. Esse é o que tem em uma das Bíblias, outras não tem. Se a sua tiver alguma diferente, escreve aí. Então, no 10, teve um contraste entre dois caminhos. E no 11, continua o contraste entre o quê? Justiça e perversidade. Esse é o contraste do capítulo 11, justiça versus perversidade. E isso não é só um comportamento, mas é uma questão de natureza e direção. Porque até ali, até o 9, a gente aprendeu o que é a sabedoria. Aprendeu quem é o tolo, quem é o insensato, aprendemos quem é o ímpio e aprendemos quem é o sábio. E a sabedoria se apresentou e nos deu uma escolha. Então agora é uma questão de natureza e direção. Eu escolhi que direção eu vou seguir e o que está sendo formado dentro de mim, começando a ser natural para mim. Aqui, no capítulo 11, a integridade é que é a bússola. A integridade é que dá esse norte para exercermos a sabedoria. Sem integridade, não conseguiremos exercer sabedoria. E qual é a origem da palavra integridade? Tom. Bem isso, T-O-M. Tom. É o que dá o tom para a sua vida, para a sua diretiva, como você vai caminhar, a sua bússola é a integridade. Significa inteireza, plenitude, moral, sem rachaduras, inteiro, sem rachaduras. Não é perfeição, perfeito só o Senhor, mas é coerente. Não é perfeito, mas é coerente. É uma vida que condiz com aquilo que prega. Coerência. Já a falsidade vem da palavra selef, que significa distensão, torção, algo que foi entortado. E eu coloquei aqui em amarelo, para você anotar aí. Uma flecha torta não atinge o seu alvo. Uma flecha torta não atinge o seu alvo. E a Bíblia diz que filhos são como flechas na aljava. E todos nós somos filhos, então todos nós somos flechas. E se ela estiver torta, ela não vai atingir o alvo. Primeiro alvo nosso, eternidade. Se estiver torta, não chegaremos na eternidade com Deus. Não tem como. Se estiver torta, não atingirá o alvo, que é levar o amor de Deus às pessoas, porque está torta, é falsa. Então, nós fomos gerados para o alvo de sermos família com Deus na eternidade. Se nós estivermos tortos, nós não chegaremos nesse alvo. Então, quem vive inteiro ou íntegro, ele é guiado. Quem vive inteiro, que é íntegro, é guiado. Quem vive torto, na falsidade, se perde em suas próprias escolhas. Presta atenção, se perde em suas próprias escolhas. Não é porque alguém decidiu, porque alguém falou, porque não. Você faz a sua escolha. E até o 9, a sabedoria se apresentou. No 10 mostrou os caminhos. Agora é a sua decisão, é a sua escolha. É o que você vai deixar te influenciar. A casa da sabedoria ou a casa da insensatez? E tudo que há nela, assim como tudo que há na casa da sabedoria. A análise que nós vamos fazer nesse texto é pararmos de apontar. Para de apontar.
e analise-se a si mesmo. Quais têm sido as suas escolhas e quais as consequências que essas escolhas te trouxeram? Por vezes nós ficamos tomando as mesmas atitudes, fazendo as mesmas ações, indo pelo mesmo caminho, não todo dia. Mas teve uma época da sua vida que você fez uma escolha e você seguiu naquilo. Aí foi transformada, passou por curas, passou por libertações, Deus falou com você. Quando de repente parece que você faz um looping, pá, volta no mesmo lugar. Tem a oportunidade, presta atenção que eu vou falar aqui, tem a oportunidade de novo, novamente, tomar uma atitude diferente e você faz a mesma escolha daquele tempo. Então você vive num looping. Você já passou pela experiência. Aí você está vivendo aqui como sábio? Não, como tolo. Porque você já teve o conhecimento, você já passou por isso, mas está decidindo tomar a mesma escolha, fazer a mesma escolha, tomar a mesma atitude, comportar-se da mesma forma como foi lá atrás. E aí você vai precisar começar tudo de novo. E aí eu vou trazer algo aqui que diz assim, ó. O orgulho precede a queda, que está aqui em Provérbios. Está aqui no 11, que o orgulho precede a queda. E esse é o nosso sinal de alerta. O quê? O orgulho. O orgulho é o sinal amarelo na sua vida. E não é difícil identificar o orgulho, é fácil identificar o orgulho. É quando você quer ficar na sua verdade, na sua razão. Você não está prestando atenção no que diz a palavra, no que Deus deseja, no modelo Jesus Cristo, mas você está seguindo os próprios interesses do seu coração, da sua verdade. Então, isso é o orgulho. O orgulho que precede a queda é o sinal de alerta. Por isso que nessa missão que o Senhor nos entregou, do Café com Propósito, do Ministério Voltando à Essência, Deus não foi nos levando. Olha que interessante. Começou trazendo a mim um dia, vamos ter um dia de gratidão. Vamos fazer na quarta-feira um dia de gratidão, onde a nossa oração é agradecer. Aprender a agradecer. E foi desafiador, para mim foi muito desafiador, porque estava orando, de repente quando via já estava pedindo. E aí foi uma metanoia, para quarta-feira ser o dia de gratidão. E aí o Senhor foi me lembrando tudo que eu pedia e que agora eu podia agradecer. Quantas vezes na minha oração eu digo, Senhor, envia os teus exércitos, exércitos de anjos que são poderosos e já são vencedores, para guerrear e vencer guerras que eu não precise guerrear. Porque no tempo de Israel teve muitas guerras que o seu povo não precisou guerrear. Por quê? Porque Deus deu a vitória sem precisar da guerra. E aí, na quarta-feira, eu aprendi a agradecer pelos exércitos enviados. Agradecer pelas batalhas que esses exércitos fizeram a meu favor. Então, Deus nos deu a quarta-feira como gratidão. Depois, Deus moveu o coração da Michele e nos trouxe o dia do arrependimento. Nós precisamos ter um dia de arrependimento. E no grupo das intercessoras, ela nos convidou a colocar as nossas orações de arrependimento ali. Por quê? Porque quando nos arrependemos, estamos nos humilhando, estamos matando o nosso orgulho. Para quem frequenta o café sabe, né? Quando nós estávamos estudando a raiz da rejeição, que eu diz assim, procure lugares para ser humilhada, para se humilhar, procure lugares onde você vai precisar se humilhar, porque ali está sendo quebrado o seu orgulho. Não evite esses lugares, vá a esses lugares, justamente para passar pelo processo de humilhação, de humilhar-se, de arrepender-se. E aí nós temos a terça-feira do arrependimento. Logo depois, a Lisana chegou e disse, sinto de nós termos um dia de quebrantamento. E o quebrantamento é derramar-se diante do Senhor. É quebrantar-se diante do Senhor, é reconhecer que não somos nada diante do Senhor e também é adorá-lo. Quebrantamento tem o tempo de adoração, de louvor, de honra ao Senhor e também do derramar-se
do esvaziar-se diante de Deus. Então, se você quiser fazer isso conosco, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Na segunda, nosso dia de quebrantamento, na terça, de arrependimento, na quarta é o dia de gratidão. E na quinta é o dia de você se derramar. A gente se derrama no café com propósito e você se derrama convidando pessoas para estar ali, levando pessoas para lá, convidando pessoas para entrar no online e receber a palavra. E depois que você sai cheio, você vai transbordar aonde os seus pés pisarem. Vamos lá? Vamos continuar aqui? Do 4 ao 8, Provérbios 11 fala de justiça que livra. Justiça que livra. Então, essa justiça, o seu original é, eu não vou saber falar aqui, mas é sedaká. Não é só fazer certo. Não é só fazer tudo certo. Não, estou fazendo tudo certo. Não. É viver alinhado com o padrão de Deus. Porque o padrão de Deus é o certo. Qual é o padrão do casamento? O padrão de Deus. O padrão do casamento está na Bíblia. Qual é o padrão de fé? Está na Bíblia. Qual é o padrão para a família? Está na Bíblia. Qual é o padrão para os negócios? Está na Bíblia. Então não é fazer tudo certo, mas é fazer segundo o padrão de Deus. Por quê? Porque por vezes o certo da maioria não está no padrão de Deus. Então muitas vezes você vai precisar estar desalinhado com a maioria para estar alinhado com Deus. E sabe o quê? Não tem nada de novo acontecendo. Conforme você vai lendo a palavra e meditando nela, você vai ver que isso aconteceu em todos os tempos, desde a criação do mundo. Para estar alinhado com Deus, por muitas vezes você vai estar desalinhado com a maioria. Quer ver? Quem crucificou Jesus? A maioria. Quem creu em Jesus? A minoria. Quem creu que Jesus ressuscitou? A minoria. Então, cuidado com a maioria. O que mais traz ali do 4 ao 8 sobre a riqueza? O texto não condena a riqueza. Presta atenção. Mas considera o caráter mais importante do que o patrimônio. O que adianta ter muito patrimônio e perder totalmente o seu caráter, a sua família, a sua essência? E aí eu coloquei em amarelo aqui de novo. Olha aí, presta bem atenção. No dia decisivo, reputação espiritual vale mais que reservas financeiras. No dia que eu e você chegarmos diante de Deus, o que vai valer a nossa reputação espiritual e não as nossas reservas financeiras. Deus não vai pedir o que tu conquistou, meu querido, minha querida. O que tu conquistou? Deus não vai fazer essa pergunta. Quanto tu tem? O que tu acumulou? Deus não vai fazer essa pergunta. Deus vai pedir para você mostrar as suas mãos e mostrar o quê? Quantas almas? Quantas pessoas foram alcançadas para o meu reino através da sua vida? Porque o que interessa para o reino dos céus são vidas, almas, filhos que voltaram ao colo do Pai, filhos que vão voltar para casa. É isso que vai entrar no reino dos céus. Então é isso que Deus vai te pedir. No dia do juízo, Deus vai analisar o que é sua vida. O que é sua vida? Não há problemas em possuir riquezas, por favor, não distorça as minhas palavras. Mas se elas vão corromper sua reputação diante do Rei dos Reis, no reino eterno, elas não valem a pena. Não vale a pena. Se for para quando chegar diante do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores, do seu Pai, e a sua reputação estar manchada e você não poder ter acesso à vida eterna, não vale a pena. E essa precisa ser a sua oração.
A sua oração precisa ser essa, sem medo nenhum de fazê-la. Porque o que importa não é o que você está adquirindo, acumulando nessa terra. O que interessa é o que você está acumulando no reino dos céus, que é onde você vai passar o quê? A eternidade. E eu convido você para entender um pouquinho disso, que talvez você fale assim, nossa, Giovana, por que você fala com tanta certeza? Eu ouço muito isso. Gil, tu fala com tanta certeza das coisas, tu tem tão certo isso para ti. Então eu vou convidar você. Sempre foi assim, mas tornou-se muito profundo. Depois que meu marido e eu começamos a assistir o Movidos pela Eternidade. Movidos pela Eternidade. É um livro, mas o autor do livro, que é o pastor John Bevere, ele fez 12 sessões de pregação sobre o que é ser movido pela eternidade. E aí ele fala um pouco sobre todo esse contexto eterno. E eu convido você a conhecer esse material. Inclusive hoje, o pastor John Bevere e a Lisa Bevere, que é a autora do livro que nós fizemos antes do Raiz da Rejeição, eles têm um aplicativo, que é X, o aplicativo. Eu vou colocar, para quem estiver no grupo, vou colocar, e acho que eu vou colocar também no story para você. Esse aplicativo é 100% gratuito. É como nós aqui. Agora, tudo gratuito, até o café com propósito é gratuito. Voltamos à essência do café com propósito, sem custo. Por quê? Porque quem sustenta é o Senhor. É o Senhor que move corações para sustentar o que é dele, porque a missão é dele. E ali no John Bevere também, todos os cursos estão disponíveis ali de forma gratuita. E você oferta, você semeia no ministério segundo aquilo que Deus propuser em seu coração. E assim é com a gente aqui. Por isso que no nosso Insta tem um post lá escrito semeador. Porque você pode ser um semeador do reino dos céus através dos ministérios que você é alimentado. Bom? Então, se for corromper você, não vale a pena. Do 9 ao 13, fala de novo, novamente, sobre o poder das palavras. Falou muito sobre o poder das palavras, né? No capítulo 9 e até nos capítulos anteriores. E aqui fala de novo. No 10, nós vimos, né? Lembra que eu disse que é uma frase que eu ouço muito desde que eu cheguei em Itapema? Quem muito fala, muito peca. Você já fez jejum de palavras? Que tal? Falando em jejum, para quem nos acompanha viu que a gente postou, nós estamos juntos com a Human Million no jejum global de Esther, que é todo dia 1, 2 e 3 de cada mês. Um jejum total, ficamos apenas na água. Mas está nos repost do nosso Insta que há outras formas de fazer. Você faz como Deus ministrar ao seu coração, mas são 3 dias de clamor pela nossa nação, por arrependimento. E agora nós estudando o livro de Esther, você vai entender muito bem tudo sobre esse jejum de Esther. Então, vamos lá. Dentro desse quem muito fala, muito peca, e por isso que entramos no jejum, porque eu convidei você a fazer um jejum de palavras. Mateus 12, do 36 ao 37, eu quero ler com você aqui. Mateus 12, do 36 ao 37, diz assim: Mas eu lhes digo que, no dia do juízo, os homens haverão de dar conta de toda palavra inútil que tiveram falado. Você já pensou nisso? Que toda palavra inútil que sair da sua boca, você terá que dar conta? Pois por suas palavras você será absolvido, e por suas palavras você será condenado. Então, meu querido, minha querida, presta muita atenção naquilo que você fala. Espiritualidade verdadeira vai aparecer no quê? No domínio da língua. Antes de abrir a boca para próprio julgamento, ore. Ore. Tudo que vierem falar para você diz, vamos orar.
Não deixe a sua boca ser manipulada por falas que depois você vai ter que prestar conta. Não é a pessoa que chegou em você e começou a falar e instigou você a falar que vai prestar conta. É você que vai prestar conta de cada palavra falada. Então, quando vierem falar algo, diga só apenas assim, ó, vamos orar. Não se coloque a julgar, porque cada palavra será julgada. E aí eu indico você, nossa, hoje vai ter bastante versículo, fora o Provérbios. Eu indico você orar Lucas 12:2, para que você não seja enganado nem manipulado. Lucas 12:2. E era para eu ter marcado, porque... Ah, tá. Lucas 12:2. Mas vou achar aqui que é bem rapidinho. Lucas 12:2, que diz assim: não há nada escondido que não venha a ser descoberto, ou oculto que não venha a ser conhecido. O que vocês disseram nas trevas será ouvido à luz do dia, e o que vocês sussurraram aos ouvidos dentro de casa será proclamado nos telhados. Então eu convido você a orar Lucas 12:2. Bom, quando vier falar de quê? De qualquer coisa. De qualquer coisa. Ore isso para que Deus traga luz. Sobre o nosso país, que Deus traga luz. Sobre os nossos governantes, que Deus traga luz. Que tudo aquilo que foi falado em oculto, sussurrado aos ouvidos, que o Senhor grite aos telhados. E assim toda mentira, todo engano, toda falsidade cairá por terra para vir a integridade. Para que o próprio Deus revele tudo a você. Para de ser fofoqueiro, fofoqueira, não queira andar com os fofoqueiros. Deixa Deus falar a você. Eu não sei se a Ju Uroda um dia tá aqui, mas ela um dia fez uma brincadeira, disse assim, sei que nós chegamos conversando, não, Espírito Santo já foi contar para você. Sabe por quê? Espírito Santo revela sim, ele fala conosco, é por isso que ele foi enviado à Terra, para ser o nosso ajudador. Então, para que o próprio Deus revele tudo a você e guardando a sua boca você seja, olha a lista que eu coloquei aqui, livre da destruição, e tá tudo aqui em Provérbios 11, livre da destruição, para que você prospere, para que você se alegre, para que a cidade seja abençoada através da sua bênção, proferida também pela sua boca e maneira de viver, para que a sua boca profira a vida e para que mereça confiança por causa da sua sensatez. Sabe, uma das minhas orações é essa: Senhor, coloca um guarda em minha boca. E todos os dias eu peço, Senhor, passa brasas vivas em meus lábios, santifique se saiu dele alguma palavra que entristeceu o teu coração. Então, que no dia do arrependimento você se arrependa de toda palavra maldita. E se essa palavra maldita foi lançada contra alguém, por favor, retorne e peça perdão. Porque a colheita dessa semeadura, lembra? Quem semeia vento, colhe tempestade. Você sempre vai colher a mais do que você plantou. Se plantou bom, vai colher muito mais desse bom que você plantou. Se você semeou mal, você vai colher muito mais do que o mal que você semeou. E assim é a lei da semeadura. Então, o insensato, o falador, o fofoqueiro, como que é a outra palavra? Mexeriqueiro. Alguém tem uma palavra aí para isso? Diferente dessas que eu falei? Falador, fofoqueiro, mexeriqueiro, insensato? Isso vem da ideia de espalhar o que é contrário ao fiel de espírito, que comunica alguém que é estável por dentro. Então, aqui nos versículos tem um que vai falar do insensato, algumas traduções falam mexeriqueiro, falador. Ele é ao contrário do fiel de espírito. Quem é fiel de espírito, que não é fofoqueiro, ele é estável por dentro. Ele está tranquilo por dentro. Porque é de dentro para fora que Deus nos transforma e nos traz essa
estabilidade. Isso. Tá lá no versículo 9, essa parte, né? De dentro para fora nós somos transformados. E quando é de dentro para fora, a aparência, ela pode enganar quem está ao redor, mas principalmente engana a si mesmo. Então, se não está estável por dentro, não engana, pode até a aparência enganar quem está ao redor, mas engana-se a si mesmo, a Bíblia fala. E olha só, você pode estar parecido com o que deveria ser. Você pode ter aparência de bem, mas por dentro estar andando e caminhando com o mal. Se você está dessa forma, na hora da decisão, vai revelar o seu interior. Na hora entre você realmente escolher a casa da sabedoria e da insensatez, o que está dentro de você vai fazer a escolha. O que está dentro de você vai se corromper ou não. O que está dentro de você vai mostrar se você é íntegro ou falso. Se a sua flecha está reta ou torta. Vai ser revelado. Por quê? Porque não há estabilidade interior. E aí eu coloquei aqui, ó, não há estabilidade interior porque não nasceu de novo. A Bíblia fala que se faz novas todas as coisas para aqueles que nasceram de novo. Então não nasceu de novo. Apenas juntou o velho com o novo. E uma hora esse remendo vai estourar. Quando não nasceu de novo, não tem raízes em Deus, só remendou o velho com o novo, chega uma hora que o remendo estoura. É isso aí. O remendo vai estourar. No 14. Forte, né? Que você não esteja remendado, em nome de Jesus, que não seja velho com novo, mas que você seja uma nova criatura em Cristo Jesus, onde as coisas velhas passaram. Você não vive mais o velho, você vive coisas novas. Você é nova criatura, restaurado em Deus, voltando à essência daquilo que Deus te criou, o sopro do fôlego de vida de Cristo, a imagem e semelhança de Deus. Vamos lá, o 14, direção e conselho. Na multidão de conselheiros há segurança. E segurança no hebraico, ele significa livramento e estabilidade. Olha que interessante. Então, como eu vou ser estável por dentro? Quando eu sei onde estão firmados os meus pés, eu estou seguro, então eu estou estável. Aí fala aqui algo sobre isolamento, que o isolamento gera decisões precipitadas. A sabedoria busca conselho antes da queda. Antes. E eu trouxe aqui algo que a gente fala muito, principalmente no curso de casais e na imersão também. Quem confessa a tentação raramente vai confessar um pecado. Por quê? Porque ele está fazendo o quê? Buscando sabedoria antes da queda. Ele sentiu que algo está errado, ele viu o sinal amarelo. Começou o orgulho, começou a mentira, começou algo errado, então ele já busca. Então ele vai lá e confessa, olha, estou sendo tentado nisso, 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 nisso. Aí ora junto, conserta isso. E aí não vai confessar pecado, porque confessou antes o quê? A tentação. E quando os demônios são descobertos em suas artimanhas, em suas ciladas, você acha que eles vão continuar? Por quê? Não vão continuar. E é muito claro isso, nossas orações têm sido isso, minha oração é muito isso. Eu oro muito, Senhor, tu tem propósito? É da tua vontade que fique, que ok, que aconteça, senão que cancele, que não dê certo, que não vá. Desde os clientes, que eu sou corretora desde os clientes, Senhor, se for para trazer incômodo, que nem apareça, que cancele, que não atenda. Você tem medo de fazer essas orações porque talvez você está envolvido com tanta coisa que não é, que se você começar a orar não vai acontecer mais nada.
Mas pense bem, Deus vai começar a direcionar a sua vida. Deus vai começar a endireitar suas veredas, colocar você no caminho de vida eterna. Então não tenha medo de fazer essas orações. Diga a Deus, tu tem propósito que aconteça, tu não tem, que cancele. Que não aconteça e o Senhor te livra. Para que entrar num lugar que depois você vai ter que dar a volta e sair? Isso aí, quem confessa tentação raramente confessa pecado. Do 15 ao 17 fala sobre misericórdia versus crueldade. Misericórdia versus crueldade. Como você tem vivido? Eu e você recebemos de Deus o quê? Misericórdia. E o que você tem dado? Misericórdia ou crueldade? Ou maldade? Aí, aqui trouxe de novo a fala do fiador, mas nos capítulos anteriores, não vou me lembrar em qual, nós já tratamos sobre o não ser fiador. É não, ponto. Salvo que você possa assumir a dívida. Aí você pode ser fiador. Então, a gente já estudou. Quem se compromete irresponsavelmente, sofre. Em qualquer área. Se assumiu de forma irresponsável, vai sofrer. Se assumiu de forma responsável, vai dar certo. O bondoso faz bem à sua alma. E aí eu coloquei algo aqui, enquanto eu estava tomando banho hoje, eu estava pensando nisso. Quando você não anda com a maioria, quando você anda alinhado com os princípios de Deus, sabe que você é tirado para bobo às vezes? É verdade. Alguém ou só eu que se sente assim, tirado para bobo? Ai, pode até ser tirado para bobo, para lerdo, não sabe nada que está acontecendo. Ai, meu querido, minha querida, deixa eu dizer para você. Se tem quem sabe o que está acontecendo, é aqueles que andam com o Deus onisciente, onipotente, onipresente, porque Ele está em todos os lugares. Não há paredes para Ele, não há nada. E Ele não deixa os seus sem revelar. Então, não, é porque a gente recebeu do Senhor misericórdia e a gente vai exercer misericórdia. Então, o bondoso faz bem à sua alma. Pode até ser tirado para bobo, mas é alguém que tem paz em sua alma. Paz, dorme tranquilo, vive tranquilo. Uma das coisas que eu e meu marido mais falamos aqui em casa é como é bom, né, amor, nós vivermos em paz. A gente tem tudo que a gente quer? Claro que não. A gente realizou tudo que a gente já sonhou? Claro que não também. Mas a gente tem paz, dorme tranquilo, é verdadeiro nos relacionamentos que temos. Quem vive com nós todo dia, ouve nós só de vez em quando, vê que nós somos essas pessoas. É maravilhoso. Mas o cruel prejudica a si mesmo. Ele é irritado o tempo todo, é mal-humorado, é indeciso o tempo todo, fala uma coisa, faz outra, não cumpre com a palavra, vive cancelando os seus compromissos que assume. Por quê? Assume o compromisso na empolgação, daí se não tá bem no dia, cancela o compromisso. Não tem estabilidade, vive dirigido pelas suas emoções. Não dorme bem, destrói a si próprio, sua saúde vai mal, vive perturbado, não há paz. O cruel não tem paz. Ele pode ter tudo e não ter paz. Então o infortúnio dele não deixa ele ficar em paz e também não quer que outros tenham essa paz. Então ele se torna o infortúnio da vida das pessoas. Aí volta lá para cima no Provérbios, que é o fofoqueiro, o mexeriqueiro, o que fala demais, porque a vida dele está perturbada, ele não tem paz. Então, se ele não tem paz, ele também não quer que ninguém tenha. É essa a estratégia do diabo também, né? O diabo não teve, também quer que a gente não tenha uma vida eterna com Deus. Lei da semeadura e da colheita. Bondade, presta atenção, bondade não é fraqueza, é sabedoria. Porque a Bíblia manda, fala, ame o seu inimigo, ore pelo seu inimigo.
Então a bondade é princípio de Deus. Por quê? Porque Deus nos ama, aqueles que são infiéis, que o traíram. Deus nos amou primeiro. Deus exerceu misericórdia em nós. Então, bondade não é fraqueza. Tá tudo bem se te tirarem para tolo, para bobo. O importante é que você está vivendo os princípios de Deus, porque você não anda com maioria. Você está alinhado com o céu, você tem um destino, um compromisso com a sua vida eterna. Esse é o seu maior compromisso. O meu também. Do 18 ao 19, fala de justiça como semente. Olha aí uma semente para você, justiça. Semear, mas não é a sua, não é a sua justiça própria, não. Lembra, justiça é honrar a Deus. E quando eu honro, eu obedeço os seus mandamentos, os seus princípios. Eu vivo alinhada com o céu, alinhado com o céu. Semear remete a um processo, não a impulso. Não são impulsos, é um processo. Quem semeia, aguarda a colheita. Justiça é plantio contínuo. E agora, deixa eu até mudar a posição aqui, quero conversar com você sobre isso. Você semeou e começou a colher, ok? Você começou a fazer uma boa colheita, a sua vida está indo bem, a família vai bem, o casamento vai bem, os filhos vão indo bem, os negócios começam a ir bem, porque você semeou e você está colhendo. Aí quando começa esse tempo de colheita, você para de semear. Mas deixa eu falar para você, em algum momento, aquela semeadura de tanto você colher vai terminar. E se você não semeou novamente, você não terá o que colher. Então, justiça é plantio continuado. Você está sempre semeando para colher. E há muitos que param. Semeiam, quando vai chegar a hora da colheita, desistem. Desistem antes de começar a colher. Quando vai vir a colheita, solta tudo, desanima, larga tudo, sai fora. Cansei. Cansei disso, cansei daquilo, cansei de semear. Sabe qual a diferença de quem permanece e persiste com Cristo? É porque ele não espera colher tudo aqui na terra. Se a gente colher na terra, maravilha, ótimo, ok. Se não colher na terra, eu sou movida pela eternidade. Eu vou colher aonde? No céu. Você está semeando só para colher na terra? Deixa eu falar para você, vai desistir. Vai chegar um momento que você não vai aguentar. Porque muitas coisas nós não vamos colher na terra. Muitas coisas nós estamos semeando para a eternidade. Tanto que a Bíblia diz que aonde nós estamos guardando os nossos tesouros. Para nós guardarmos o nosso tesouro no céu. Então significa que muitas coisas nós colheremos na eternidade, não será na terra. E no 19, fala que quem busca o mal caminha para morte, mas nem sempre é morte física. Pode ser morte espiritual, relacional, emocional, morte psíquica, ficar fora de si, morte da paz interior, da comunhão com Deus, que é o principal. Pode morrer a comunhão e intimidade com Deus. Então, quem busca o mal está a caminho da morte. E a morte pode ser uma falta de paz, a falta de comunhão com Deus, a falta de intimidade com Deus. Aí eu coloquei aqui, ó, a direção importa mais que a intenção. Aí aqui vai quebrar um pouco com a gente, né, com a nossa fala. Nós falamos bastante que importa a intenção, mas a direção importa mais que a intenção. Então, o fazer, não importa o que tu faz. Se a intenção está errada, o fazer se foi. E a intenção, se não estiver na direção certa, também se foi, não tem seu valor.
Aqui, não importa o que a pessoa acha. Ah, eu acho isso, eu acho que não importa. Mas o caminho que ela segue é o que importa. O caminho é o caminho de Jesus Cristo? É o que importa, não os seus achismos. Eu acho isso, eu acho aquele outro. Quem acha tem que ser Jesus. O que Jesus acha? O que Deus pensa? O que Deus fala sobre? Intenção é desejo. Intenção é desejo. Continua na alma. Direção é trajetória. É para onde nosso espírito está caminhando. Então, direção é trajetória. Intenção é o que você quer. Intenção é o que você quer. A direção é o rumo que as suas escolhas estão tomando. Ah, eu quero isso. Eu quero, então eu tenho uma intenção nisso. Mas essa intenção está me levando a qual rumo de direção? Dentro das escolhas que eu vou ter, dentro da intenção que eu tenho. Tá filosofando já aqui, né? Mas é isso mesmo. Intenção é o que nós queremos. E direção é o rumo das escolhas que nós estamos tomando. Nós estamos com uma intenção. Uma intenção. E essa intenção precisa ter uma direção. Porque se nós formos tomando escolhas erradas, a intenção que nós temos vai tirar nós da direção certa. Então, nós precisamos cuidar o quê? Da direção, que importa mais que a intenção. Por isso, seja movido pela eternidade. Eu vou dar um exemplo aqui, ó, para que você entenda. Eu quero intimidade com Deus. É uma boa intenção ter intimidade com Deus? Claro que é, né? É uma intenção, eu tenho intenção, eu quero mais intimidade com Deus. Mas as minhas ações vão me levar a uma direção errada. Quais são as minhas escolhas? Aí eu quero intimidade com Deus, mas eu não priorizo tempo para Deus, eu não tenho disciplina espiritual. Então a intenção da intimidade, ela existe, mas a direção que eu estou tomando nas minhas escolhas não confirma a intenção que eu estou tendo. Então você tem a intenção de passar uma vida eterna com Deus? Tem. Quais são as escolhas que você está tomando que está te levando para o rumo da eternidade com Deus? Então fica claro que você precisa perceber mais a direção que você está tomando dentro das suas escolhas do que a intenção que você está tendo. Se existe intenção, mas a direção aponta para outro lugar, a intenção não importa. O inferno está cheio de boa intenção. O inferno está cheio de boa intenção. Deus observa caminhos contínuos e não apenas declarações. Você acha que Deus fica só ouvindo o que você está declarando? Não. Deus olha o que você está continuamente exercendo na vida com Ele. É isso que importa para Deus. O seu dia a dia, sua continuidade. Ai, Ju, ainda bem que aprendi a fazer carinha de paisagem. Deus observa caminhos contínuos e não apenas declarações. Vou te dar umas aqui, tá? Faz carinha de paisagem aí. Amar a Deus e fazer o que não lhe agrada. Amar a Deus e flertar com outros deuses. Amar a Deus e não ter Ele como primeiro em sua vida. É cheia de amantes espirituais. Amar a Deus e não perdoar. Que linguagem é essa? Deus não conhece a linguagem. Ah, eu amo a Deus, eu conheço a Deus, eu tenho intimidade com Deus, ele não perdoa. Está sempre caminhando sobre as feridas do seu passado. Para de falar, se dizer que você ama a Deus, você não perdoa. Nem perdoado você é, a Bíblia fala. Se eu não perdoo, eu não recebo perdão. Ama a Deus e faz o que diz aqui no 11. É fofoqueiro, mexeriqueiro, caluniador, julgador. Deus observa os caminhos. Ama a Deus e vive mentindo.
Para com isso. Quem que é o pai da mentira? Como é que você vai amar Deus se você está seguindo o exemplo do pai da mentira, que é o diabo? Jesus, só cara de paisagem hoje, Ju. Fruto é resultado de direção repetida. Você está sempre a caminho da eternidade, não importa o que aconteça. Eu toquei a caminho da eternidade. Ah, caiu tudo aqui, caminho da eternidade. Ah, falaram isso aqui, caminho da eternidade. Ah, tá acontecendo isso aqui, caminho da eternidade. Ah, o mundo tá em crise, caminho da eternidade. Caminho da eternidade. O fruto é resultado de direção repetida. Direção repetida. Maturidade espiritual começa quando paramos de defender as nossas intenções e começamos a alinhar a nossa direção com o céu. Para de defender suas intenções. Ah, eu tenho intenção disso, daquilo, não importa. Não importa. Alinhe sua direção com o céu. Para o céu é não, para você também é não. Para o céu é sim, para você será sim. Alinhe com o céu. Do 20 ao 21. O olhar de Deus sobre todas essas coisas. Aí ele fala do quê? Do perverso de coração. Nossa, Provérbios apresentou um monte de gente para nós, né? Um monte de gente para nós, e sabe, todas estão ao nosso redor, algumas somos nós mesmos. Que precisamos retornar à essência de Deus em nós, o caráter de Deus. Vamos ver quem é o perverso de coração? É o que tem disposição interna distorcida, já é torto por dentro. O perverso é o que entortou em seu interior e decidiu permanecer torto. Ele acha que é uma obra de arte. Não, tá torto mesmo, precisa endireitar. E aí Deus fala sobre isso porque para os hebreus o coração é o centro da mente, vontade, decisões e intenções. Por isso fala perverso de coração. E quem são essas pessoas? Vamos ver? Tem intenção dupla, aparência de justiça, mas as motivações são egoístas. E isso a gente vê na oração. Lembra a oração lá do publicano? A gente já estudou isso. E do hipócrita, né? Que fica gritando e orando e falando egoisticamente. Quem são mais essas pessoas? Manipulam. Se apresentam como corretas, mas não são. Persistem no mal mesmo após a correção. Foi corrigido, foi instruído, mas permanece na maldade, na crueldade. E sabe qual é a pior parte? Não sentem incômodo com a injustiça que praticam. Não se sentem incomodados. Para eles está tudo certo. Esse é o perverso de coração. É um estado de endurecimento constante. Sabe quem que lembra aqui? Quem lembra você? Povo do Egito. Não adiantava os milagres que Deus fazia. Deus fazia milagres, Deus se apresentava todo dia como nuvem, como fogo, e eles endurecendo seu coração. Suas motivações não são transparentes. Sempre tem um quê? Alguma coisa por trás. Não são transparentes. Então, o perigo não é cair, mas amar a queda e justificar o desvio. Ah, não, mas eu fiz isso por causa disso. Ah, não, mas eu fiz porque... E as justificativas são imensas. São imensas. E algumas as pessoas pegam até versículo bíblico para dar a justificativa do desvio. Então a pergunta aqui é: há alguma área no seu leve, porque a origem da palavra coração é leve, L-E-V, que está começando a se inclinar para a distorção? É um sinal. E aí eu convido você a orar o Salmo 139, todo dia, de manhã à noite, de manhã à noite, de manhã à noite. Ore o Salmo 139, porque no final dele, Davi diz assim: vasculha, Senhor, o meu interior e vê se há algum caminho mau. Davi vivia tentando achar algo de ruim nele. A gente vive tentando achar algo de bom, né? Davi vivia dizendo: Senhor, vasculha aqui, vê se tem alguma coisa mal, porque eu não quero ficar assim. Se é para ser assim, não quero. Me ajuda, traz para fora, mostra aqui o que tem.
Por quê? Porque Deus diz que é abominação para ele, é algo repulsivo diante de Deus. Não interessa o quanto você tente buscar Deus, Deus está repugnado com isso. Deus está anojado com isso, com o perverso de coração, com o cruel, porque ele escolheu viver desta forma. Mas aqui também diz que o justo nunca é abandonado. O Senhor o guarda, o defende e é a sua justiça. Ele nunca se sente isolado, sozinho, abandonado, rejeitado, porque Deus está com ele. E no 22 fala beleza com caráter. Uma beleza externa sem discernimento é incompatível. Caráter vale mais do que aparência. Não adianta ter toda a aparência perfeita, mas não ter caráter, seja na pessoa, seja no sistema, seja no que for. Não adianta ter a aparência se não tem caráter, se não tem integridade. Aí depois ele vai falar, aqui nesse do 22 em diante ali, ele fala sobre algo de valor elevado colocado em lugar inadequado, que fala sobre colocar um anel de ouro no focinho de porco. Olha bem, a joia não muda a natureza do porco. Nossa, que frase forte. A joia não muda a natureza do porco. E sabe por que usa porco aqui? Porque para eles o porco era um ser imundo. E em outros textos a Bíblia fala sobre isso. No Estudando a Palavra a gente estudou sobre isso. Sobre essa parte. Que diz que o porco ele pode estar limpo como for. Ele viu uma lama, ele se joga. Tá na essência dele se jogar na lama, se sujar. Então a joia, a aparência, não muda a estrutura do porco, ele continua sendo porco. E sabe o que é pior? Ele nem vê que se colocou nesse lugar de sujeira. Você achou forte hoje? Então vai a frase aqui de Provérbios para você, ó. Sobre Provérbios, sobre o que os estudiosos falam. Provérbios não é ofensa, é alerta. Você tá achando forte? É para ser mesmo, é para você ficar alerta. Abrir seus olhos, parar de enganar-se a si mesmo. Nós estamos vivendo os últimos dias. Até quando você vai viver nesse engano? Você não está enganando ninguém, muito menos a Deus. Você está só enganando a si mesmo. Por favor, muda a sua vida. Provérbios não é ofensa, é alerta. Somente o tolo o tem como ofensa, pois não deseja confronto. Sabe, Provérbios, esse estudo de Provérbios que estão fazendo é de chorar. É de chorar muito cada live, pedindo: Deus, tem misericórdia de mim, tem misericórdia de nós, Senhor. Nos ajuda a parar de iludirmos a nós mesmos. 23 fala sobre desejo e expectativa. O coração do justo deseja o bem, mas o ímpio vive alimentando ira, vingança. Sua mente se ocupa o tempo todo em maldade, em vez da sua mente se ocupar com o que vai apresentar a Deus quando chegar no dia do juízo. Ele se preocupa com a aparência do que vai apresentar aos outros nessa terra. Ele se ocupa de perversidade e o coração cada vez fica mais endurecido. E sabe qual é o alerta aqui? O que você deseja revela quem você é. Os seus desejos revelam quem você é. Do 24 ao 25 fala sobre generosidade que multiplica. Generosidade vem da ideia de liberar, de espalhar, de derramar. E espiritualmente é: quem detém além da medida empobrece. Quem reparte, floresce. O que nós estamos fazendo aqui nessa manhã, meus queridos? O que eu estou fazendo aqui nessa manhã? Repartindo, derramando.
Então que você também saia daqui para repartir, para derramar do que tem recebido. Não é uma fórmula financeira. Para de fazer a Bíblia ficar tão pequena, porque para o reino dos céus toda a riqueza da terra não importa. A Bíblia é bem maior que isso. Não é uma fórmula financeira, é a lei do reino de Deus. Fluxo gera vida. Retenção gera estagnação. Você vem para receber para depois transbordar. Você vem para receber para depois transbordar. Você vai estudando a palavra para receber para depois transbordar. Você vai na imersão voltando à essência para restaurar sua identidade, aprender a se posicionar em Deus, ter uma vida com Deus, ser selada para depois transbordar, florescer, frutificar. 28-31 para terminar, fala sobre raiz e fruto. Provérbios 11 ensina que a vida justa é orgânica, cresce, frutifica e influencia. É isso que Provérbios 11 nos fala. Não é sobre ter uma aparência religiosa, pouco importa a aparência religiosa. Do faz, vai, acontece. Mas sobre raiz saudável. Onde é que estão as suas raízes? Porque na hora da poda é que aparece a sua raiz. Se a sua raiz está saudável, na hora da poda, depois dela, você vem e floresce mais ainda. Senão, na hora da poda, você morre porque a sua raiz está podre. Não tem seiva saudável na sua raiz. Não existe neutralidade. Ou estamos sendo moldados para a justiça, ou pela distorção. A verdade simples de Provérbios é: integridade guia, justiça livra, palavra edifica ou destrói, generosidade multiplica e caráter sustenta o futuro. Quando vem o orgulho, chega a desgraça. Não esqueça dessa frase. Quando vem o orgulho, chega a desgraça. O orgulho sempre precede a queda. Grave esse ensino de Provérbios 11, porque o orgulho é o sinal de que a sua queda está proeminente. E o orgulho, agora vai ficar um pouquinho mais forte agora, o final da live. O orgulho começa quando, presta bem atenção, homens e mulheres de Deus, que você sabe que oram, que buscam, são impelidos a chegar para você e perguntar como você está. E você diz que está tudo perfeito, tudo ótimo, tudo bem. Esse é o seu sinal de orgulho. Você sabe que não está. E tanto você sabe que não está porque um homem ou uma mulher de Deus foi impelido a fazer esta pergunta a você. E sabe o que essa pergunta é? Uma oportunidade que Deus está te dando de retornar, ou uma oportunidade que Deus está te dando de parar, de entrar profundamente para as trevas e cair e não conseguir se levantar. Então seja sincero, busque conselheiros, porque Provérbios 11 também fala com homens e mulheres que estão alinhados ao coração de Deus. E o que mais importa para essas pessoas é que você seja salvo, que você chegue à eternidade. Por isso que a gente diz muito aqui que a gente quer segurar na tua mão até a eternidade. A gente vai soltar quando você disser assim: faz favor de soltar a minha mão. Nossa, Giovana, vocês ouvem isso? Uhum. Sim, muito. Nós não queremos. Nós não queremos. Nós queremos soltar a sua mão. Aí a gente deixa na liberdade, porque até Deus deu o livre-arbítrio.